Hoje é presença. A gente, quando vai ler a palavra do Senhor, a gente tem o hábito, quando vai falar sobre Paulo, a gente sempre lê ou conhece mais a história de Paulo depois que ele caiu do cavalo, né? Depois que ele teve um encontro com o Senhor, a gente sabe muita coisa do que Paulo fez, do que Paulo escreveu, do que Paulo instruiu. Mas muito pouco se fala ou se prega ou tem informações do que Paulo era antes de Jesus. Na verdade, Saulo. Então, antes de Jesus falar, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo teve uma vida. E Saulo de Tarso, eu vou falar aqui algumas coisas do que Paulo foi. Ele foi educado lá em Jerusalém, numa escola de profeta chamada Escola de Gamaliel. Gamaliel era um mestre da lei, e era um cara que entendia muito a palavra. Então ele foi estudar numa escola que naquele tempo era a melhor escola da lei que tinha. Pensa numa escola boa aí do Brasil. Pensa a top. Ele estudava lá. Paulo também, ele conhecia profundamente a cultura grega. Ele cresceu na instrução, então ele conhecia muitos elementos. Ele também falava aramaico. Olha só, estudou na melhor escola, ele tinha ali conhecimentos de culturas diferentes, ele falava uma língua diferente, falava também em aramaico. Ele foi herdeiro de uma tradição teológica dos fariseus. Os fariseus eram uma escola, não uma escola física, mas um grupo de pessoas que guardavam a lei de Moisés. Ele também foi considerado uma pessoa que podia ter, a sua família ter riqueza, porque para você fazer parte da escola de Gamaliel, para você estudar, para você ter influências, estudo, naquele tempo a sua família tinha que ter recurso, não era qualquer um. Ele também desfrutava de uma posição muito importante no Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era o nosso STF, era o lugar que legislava as leis espirituais, as leis de Moisés, e também é do lugar onde tinha reuniões políticas. E quem fazia parte do Sinédrio tinha 71 homens. Tinha o sumo sacerdote, e de um lado ficavam os fariseus, do outro lado os saduceus, que eram grupos de pessoas que guardavam a lei, e Paulo fazia parte desses grupos aqui. Então ele tinha influência, e por causa dessa influência, Roma chamou ele para poder ser aquele homem que falava sobre a lei judaica e começou também a perseguir os cristãos, né, que para Roma era uma grande ameaça. Então, Paulo também foi uma autoridade naquele tempo, reconhecida pelo Sinédrio. Talvez nos dias de hoje, Paulo ia ser aquele jovem, filho de papai, que estudou em escola cara, nas melhores, fez cursinho, talvez, né? Estudou na melhor escola, com os melhores livros, falava em outros idiomas. Paulo era aquela pessoa também que teve influência, né? Paulo era do STF, talvez Paulo seria careca, se é que você me entende, porque ele mandava e desmandava, mandava fechar, mandava abrir. Paulo tinha ele tinha muito poder nas suas mãos. Mas Paulo, ele teve a sua vida mudada antes de Cristo e depois de Cristo. E aí Paulo começa a falar aqui no livro de Filipenses, capítulo de número 3, abra sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo está agora dizendo quem de fato ele era. Quem de fato Paulo era depois que conheceu a Jesus, que teve uma revelação acerca do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 7 em diante. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículos de número 7 em diante. Quem achou, diga aleluia. Oh, bênção. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 3, 7. Contudo, Paulo dizendo, o que para mim era lucro,
eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como lixo, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem por meio da fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai, tua palavra linda, que nós amamos, que nós cremos, mais uma vez nos instrua hoje, Senhor, e abra a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para poder viver aquilo que o Senhor tem para nós, nessa manhã, hoje e sempre. Amém. Paulo aqui está dizendo o quê? Tudo aquilo que eu fui, aquilo que eu tive, aquilo que eu aprendi, depois que eu conheci a Cristo, isso aqui não vale mais nada. Ele compara tudo isso com esterco. Você sabe o que é esterco, né? Cheira mal, não tem validade. Ele compara como lixo. Por quê? Ele pegou tudo isso que ele vivenciou, que ele ganhou, que ele aprendeu, o que ele fez, e ele comparou com Jesus, com estar com Jesus, de caminhar com Jesus, de servir a Jesus. E nessa comparação, como ele diz que ele perdeu todas essas coisas, porque no coração dele tinha algo que valia muito mais, era muito mais relevante, muito mais importante, que era ser encontrado em Jesus. E não mais viver preso numa lei, como ele vivia antes, mas ser encontrado em Cristo e cada vez mais conhecer a Cristo e se perder nessa relação com Ele, sofrer as dores se for necessário, para que de alguma forma ele pudesse alcançar uma esperança de ressurreição. Paulo tinha algo no seu coração que ele percebeu que tinha coisas na vida muito mais valiosas do que tudo aquilo que ele já vivenciou. Ele afirma que todas essas coisas que ele perdeu, que é como refúgio. Refúgio, em algumas versões, para quem não sabe o que é refúgio, é quando você está trabalhando numa máquina, por exemplo, e tem a sobra, aquela parte que não importa mais nada, que vai ser descartado, que não vai ser utilizado mais, o resto. Ele fala que tudo é refúgio, é lixo, se comparado com a grandeza que é conhecer a Cristo. Mas quando ele conhece Jesus de verdade, quando ele renuncia a essas coisas, e essa renúncia, eu te faço uma pergunta, será que eu e você teríamos a coragem de fazer o mesmo que Paulo fez? Será que eu e você, a partir do momento em que conhecemos a Cristo, realmente renunciarmos todas as coisas por amor a Jesus? Ou melhor, você fez isso quando você se entregou ao Senhor Jesus, você renunciou todas as coisas em amor a Jesus? Ou, mais difícil ainda de responder, será que até hoje, nos dias de hoje, você tem renunciado às coisas deste mundo por amor a Jesus? Deixa eu explicar, pessoal. A nossa sociedade ela é moldada por algumas características, né? Então, por exemplo, você nasce e você vai estudar. Aí você vai estudar e você faz ali o infantil, você faz o fundamental, você faz o médio, aí você vai fazer uma faculdade, alguns vão fazer mestrado, outros vão fazer pós-graduação, outros vão fazer doutorado, outros vão fazer pós-doc. Aí você, em algum momento da sua vida, você vai querer crescer um pouco mais e você vai fazer uma língua. E você vai falar inglês, e você vai aprender a falar francês, espanhol, alemão, e aí você vai crescendo. E aí você vai querer casar, e você vai querer ter a sua casa, e você vai querer ter a sua casa do seu jeitinho, bonitinha, a sua casa organizada, isso tudo tem um custo. E aí você vai trabalhar, e para você trabalhar, você tem que estudar, e tem que trabalhar num lugar legal, você almeja um lugar melhor para trabalhar, isso é muito bom, e você vai ganhar recurso, e você vai encher recurso
que você vai gastar na sua casa e você vai ser reconhecido profissionalmente. As pessoas vão ver que você é bom, que você é capaz de fazer aquilo que você se preparou, você tem inteligência e você vai ganhar razoavelmente bem. E aí você vai ter um bom carro, e você tem um carro bacana, um carro legal, um carro confortável, um carro básico, e você vai querer de vez em quando trocar esse carro. E aí você vai ter um celular para falar com alguém, para mandar uma mensagem, e o celular vai passar um ano e meio, você vai querer fazer o quê? Trocar o celular por outro melhor, e você vai vivendo, e aí você vai ter o conforto da sua casa, você quer ter conforto, você quer ter uma televisão legal, você quer ter uma geladeira, um fogão, uma air fry, você vai querer ter coisas na sua casa, você vai querer ter um sofá gostoso para você deitar, e para você colocar ali o Netflix, o Prime, o Google Play, a Disney Plus, e qualquer outra coisa. A Apple também tem Apple também, né? Apple Plus, Elder? Apple TV e tantas outras coisas, e você vai ter tudo isso daí, isso é muito bom, e você vai ter dinheiro, e você vai juntar dinheiro, e você vai guardar dinheiro, você vai aplicar dinheiro, você vai num banco, numa empresa, numa agência, você vai ter uma aplicação financeira, porque a previdência privada hoje talvez é o caminho, não a sua aposentadoria que você está pagando em INSS, e você vai juntando riqueza, e tudo isso é muito bom, gente, é legítimo. A gente corre para isso, talvez uns conseguem chegar até aqui, outros avançam, ok, é da vida, isso é muito bom, mas Paulo tinha uma coisa, antes ele não tinha Jesus, então tudo isso que nós fazemos hoje, nós conhecemos Jesus, estamos numa jornada de crescer e se desenvolver com Jesus. Paulo não tinha Jesus, por isso que Paulo, ele compara tudo que ele teve com conhecer Jesus. Ele fala assim, tudo isso que eu tive aqui é esterco, é lixo, não vale nada, porque ele entendeu, teve uma metanoia, que ele entendeu que de fato Cristo é tudo. E nós estamos caminhando numa jornada, você trabalha, você estuda, você casa, você faz, mas você já conhece a Cristo. E a presença de Jesus na sua vida é que vai fazer que todas essas coisas que eu acabei de falar e muito mais, faça sentido na sua vida. Para que você trabalha? Para que você estuda? Para que você tem? Pensa bem, se você tem ou faz alguma coisa, mas se não tiver um propósito nisso maior, ou se você não apontar o que você faz, o que você tem para algo maior, se você não honrar a Deus com aquilo que você faz, aquilo que você tem, se você não testemunhar Deus com aquilo que você tem, aquilo que você faz, não vale nada. Se você conhece a Cristo e não apontar para Ele, não vale nada. Se através da sua profissão, tem pessoas aqui que têm profissões diversas, e Deus te deu a capacitação, a inteligência de fazer aquilo que você faz, mas se você não apontar Jesus, se no seu ambiente de trabalho as pessoas não reconhecerem que você ama Jesus, e que você segue a Jesus, e na sua profissão ser uma ferramenta também para honrar a Deus, e para apontar a Deus, não vale nada. Se na sua escola, lá na sua faculdade, aquilo que você faz, o curso que você está aprendendo, os seus relacionamentos, se a sua vida não apontar para Jesus, não vale nada. Se no seu trabalho você não brilhar, você não for sal e luz, meu irmão, não vale nada. Comparado com a grandeza que é estar com Jesus, não vale nada. Mas a grande questão é que a maioria das coisas que nós fazemos e conquistamos não costuma trazer mudança nas nossas vidas de uma forma efetiva. Sabe por quê? Porque na grande maioria das pessoas que estão aqui, até na minha vida também, é que o nosso coração está nas coisas deste mundo. O nosso coração está nas coisas deste mundo. Mateus 6 diz que nós não devemos, temos que entender que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Infelizmente, os nossos tesouros estão nas coisas deste mundo. Por que você trabalha? Você que tem filhos, trabalha para quê? Para sustentar a tua casa e para dar um conforto para o teu filho.
Nós que somos pais, que temos filhos, nós vivemos para os nossos filhos. E nós trabalhamos para desenvolvê-los e para que eles possam ter. E nós trabalhamos para ter as nossas coisas. Não está errado isso. Mas o grande problema é que o nosso coração só está nas coisas deste mundo. E nós perdemos a percepção, temos perdido, que há uma esperança, como Paulo falou, uma eternidade que ele almeja com o Senhor. E se aquilo que nós estamos vivendo hoje não apontar para o Senhor, não vale nada. Nós somos negligentes com o nosso tempo. Nós não estamos aproveitando ser de fato sal da terra e luz deste mundo para as pessoas. O nosso tempo está cheio de coisas para as coisas deste mundo. O nosso tempo é para as coisas deste mundo. Até vir na igreja, às vezes o nosso tempo que está aqui é pensando para as coisas deste mundo. Você trabalha para as coisas deste mundo. Você estuda para as coisas deste mundo. A sua inteligência, meu irmão, o seu conhecimento que você tem aqui, tem pessoas aqui que são 10 vezes mais inteligentes do que eu. Muito mais, muito mais, muito mais. Aponta para as coisas deste mundo. E nós perdemos a percepção de entender que se de fato nós cremos o que a palavra diz, que dele, por ele e para ele são algumas coisas, amém? Então, a gente sabe. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A pergunta que eu te faço é, será que a minha vida e a sua vida entende que tudo que você faz é para a honra e glória dele? É para ele, aponta para ele, deveria ao menos apontar para ele? Nós somos avarentos com os nossos recursos, aquilo que Deus te dá. Se você é cristão, se você teve um encontro com a presença de Deus e entende que aquilo que você recebe dele é dele, você tem feito a mordomia correta daquele recurso, você tem contribuído, sido generoso com as coisas deste reino, nós não hesitamos em investir na compra de um celular novo. Nós não hesitamos de trocar o carro, de reformar a casa, de fazer coisas para a gente. E é normal, está tudo certo. Mas quando se trata das coisas do reino de Deus, a gente hesita. Pensem duas vezes, porque são as coisas do reino. O que fazemos nessa terra aponta para quem? Sabe, irmãos, Marcos 8,36 diz assim: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão perdendo a sua alma. Tem muitas pessoas dentro da comunidade de fé que está com seus olhos nas coisas deste mundo, mas está perdendo a sua alma. Paulo, ele dá uma alerta nessa manhã, ele fala: filho, filha, tudo que você está fazendo hoje, já que você conhece a Cristo, já que você conheceu a Cristo, porque Paulo não conheceu a Cristo antes de ter todas as coisas, e nós conhecemos a Cristo tendo todas as coisas. O que de fato vai fazer a diferença na sua vida, para que tudo que você faz nessa terra, tudo que você tem nessa terra, aponte para a eternidade? A resposta é a presença de Deus. Não há outra coisa. Não é ser membro de uma igreja, não é fazer parte de uma denominação, não é ter um pastor bonitão. Agora tem dois, né? Nada disso. É a presença de Deus, o que faz a diferença nas nossas vidas para que nós temos e fazemos, é a presença de Deus. Nessa manhã, meu irmão, você veio para cá porque Deus, acredito eu, que Deus quer que você mude a sua mente e entenda que tudo que você faz tem que fazer sentido. Até mesmo a academia. Eu vou voltar para a academia esse ano. Quando eu falei que eu ia entrar, eu entrei.
O problema disso aí é outra coisa, não combinei nada com vocês, mas eu vou voltar. Mas por que você faz academia? Só para você ficar forte, bonito? Ter o corpinho do pastor aqui? Não, porque você é templo do Espírito Santo, você tem que estar saudável, o corpo bem, com saúde, para você fazer a sua vida valer a pena e você ter saúde para pregar, para servir, para trabalhar. Isso é honrar a Deus também. Se você pensar tudo que você faz, tem que apontar para Jesus. Você trabalha para quê? Não é só para ganhar dinheiro não, meu irmão. Eu e você trabalhamos não só para ter recurso, mas para que o seu recurso, nas suas diversas ações, honre a Deus. Para quando você pagar a escola do seu filho, da sua filha, não é apenas pagar uma escola, mas é para você glorificar a Deus. Deus, eu tenho um recurso para isso, eu quero que meu filho estude, para que ele cresça, e ele seja um instrumento nas tuas mãos. Entendeu? Muda a perspectiva. Você não paga a escola para o teu filho só para ele estar numa boa escola, para ele sair dali formado e fazer faculdade. Não, você aponta um destino. Eu quero que o meu filho, que a minha filha estude numa boa escola, para que eles possam crescer com princípios, e crescer com princípios, e depois eles vão fazer línguas. Paulo fez aramaico, meu filho vai falar espanhol, Davi gosta de espanhol, né, inglês também. Ele fica lá no Duolingo, lá, direto lá, Duolingo. Davi, se ele não fizer o Duolingo antes de dormir, né, ele chora o bichinho. Enquanto uns têm a versão de inglês, ele ama. Mas lá no meu interior eu estou falando, Deus, que o Davi, que a Ana aprendam inglês, para eles poderem ir nas nações pregar o Evangelho. Entendeu? Muda a perspectiva. Deus, eu estou trabalhando hoje, eu estou tendo as minhas coisas para que eu possa apontar para o Senhor. Deus, eu vou trocar de carro aqui hoje, amém, eu tenho um conforto, eu tenho um carro bom, mas se com o meu carro, qualquer pessoa que está dentro dele, possa sentir algo diferente, a presença de Deus, e através do meu carro eu possa abençoar vidas, servir pessoas. Sabe, Deus, eu quero ter uma casa bonita. Quem quer ter uma casa bonita aqui? Todo mundo quer ter uma casa bonita, cheirosa, arrumada, adornada. Para quê? Só para você viver lá dentro? Não, para poder ser um lugar da habitação do Senhor, e quando as pessoas entrarem lá, vão perceber que tem presença de Deus naquele lugar. Não é só ter casa, por ter conforto por ter conforto. Tem que ter um propósito maior. Você que é jovem, que faz faculdade, está fazendo aí direito, administração, publicidade, designer, tem que ter um propósito maior. Deus, aonde eu estou? O que eu estou refletindo? Até mesmo trabalhando no estádio dos inimigos, viu, Lucas? Trabalhando lá no Palmeiras. Quando eu estiver fazendo ali as minhas comidas ali e tal, aquilo ali tem que apontar para Jesus Cristo, que através daquilo que eu estou fazendo, as pessoas falam, nossa, que legal, gostoso, quem fez? Foi o chefe Lucas. Quem é o chefe Lucas? É o crente ali, ó, o homem de Deus. Entendeu? Tem que aprontar para alguma coisa, tem que dar uma direção, a sua vida tem que estar destinada a alguma coisa, e a presença do Senhor é que vai conduzir tudo isso, a sua profissão, os seus recursos, a sua escola, o que você for fazer, porque eu não quero que nessa manhã, meu irmão, você saia daqui deste lugar e falando, não, a partir de hoje, eu vou sair deste lugar, e tudo que eu tenho eu vou vender, vou dar para os pobres, porque o que eu tenho hoje é esterco. Não. Paulo fez essa comparação porque ele não conhecia Cristo, você conhece, e se tudo que você tem hoje vem de quem? De Deus, então é outra parada. Então, não é você sair daqui hoje e falar, então a minha profissão é um esterco, não é isso, estou refugando toda a minha vida para servir ao Senhor, não, enquanto você faz tudo isso, você aponta um destino. Como que a presença do Senhor está na sua vida? Porque as pessoas costumam não entender muito bem o que é presença de Deus. Acha que presença de Deus é uma manifestação visível. É o falar em línguas, é o rodopiar, dar cambalhota, e revelar e desrevelar. Irmãos, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio em tudo isso daí, mas não é isso. A presença de Deus não está condicionada a um movimento. A presença de Deus está condicionada a uma atitude de um coração sincero. Ser cheio da presença é você entender que tudo é dele, por ele e para ele, que a minha vida aponte Jesus. Eu lembro que na prefeitura onde eu trabalhava aqui em São Bernardo,
Eu já contei isso algumas vezes. Eu trabalhava lá e a minha sala ficava aberta sempre. E logo no primeiro dia que eu cheguei na prefeitura, eu tinha uma equipe que já trabalhava lá já, eu ia ser chefe de um grupo de 20 pessoas. Eu estava entrando num lugar estranho. E estava chegando um cara que ninguém conhecia, e eu tive que falar quem eu era. E geralmente, quando você chega numa nova gestão, eles acham que quem vai ser o seu chefe é quem indicaram. Talvez um Zé Ruela que não conhece nada, mas por indicação política está lá. Eu cheguei naquele primeiro dia e falei, gente, bom dia, eu sou o Luciano, eu sou especialista nisso, 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 sou formado nisso, 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 tenho tanto tempo de experiência nessa área. Aí o pessoal já mudou um pouco a percepção, né? Opa, não está entrando o Zé Ruela. E depois que eu me apresentei, falei que eu era casado, não tinha filhos ainda naquela época. E depois eu falei, eu sou um cristão. Eu sou evangélico. E eu sei que ali vai ser a minha sala ali. E a minha sala vai estar aberta. Eu falei isso. Para quando qualquer um de vocês, uma hora quiser entrar, bater um papo, eu vou estar à sua disposição. Irmãos, eu trabalhei lá por 8 anos. E muitas vezes aquela sala foi um gabinete, sem eu ser pastor ainda. As pessoas iam lá para resolver problemas do seu dia a dia, mas quase toda semana ia alguém ali abrir o coração, compartilhar, chorar, porque sabia que ali tinha uma pessoa que amava e temia a Deus, porque eu entendia a igreja, que Deus me colocou na prefeitura não apenas para ser um gestor, para servir a cidade, sim, não apenas para ganhar dinheiro, mas para ser bênção, sal da terra e luz do mundo naquele lugar. Algumas pessoas foram para Cristo, outras não quiseram, mas ali, quem passou ali pelaquela sala, sabia que tinha alguma coisa diferente ali. Era Deus. Você que é professora, tem muitos aqui na igreja, a tua profissão aponta para Jesus? Você faz isso para honrar a Deus? Uma vez a Priscila ouviu uma frase de uma aluna dela, que entendia o porquê que a Priscila era professora de inglês. Não foi alguma coisa assim, amor? Como é que foi? Que ela entendeu que você é da professora dela para apontar ela para ir para missões, alguma coisa assim, não foi? A vida da professora estava apontando que ela estava entendendo que fazia inglês, porque um dia ela ia servir ao Senhor no reino e tinha que saber inglês. O seu atendimento, o seu trabalho home office ou externo, tem que apontar para algo maior, igreja. Tem que apontar para algo mais nobre, algo eterno. A palavra do Senhor já fala e nós cantamos, as coisas deste mundo nada é. O que eu tenho, o que você tem, é passageiro, é vaidade. Volto a dizer, diferente de Paulo, você não vai sair deste lugar jogando tudo para trás, não. Você tem a Cristo. E nessa manhã é tempo de falar, de pensar, Deus, tudo que eu tenho hoje, o que eu conquistei, o que eu sou, o que eu faço, tem apontado algo maior? Tem apontado o reino? Até o seu hobby, a sua diversão, tem apontado para Jesus? Tem uma pessoa aqui que eu falo que é a Elisa, ela anda de patins. Ninguém é perfeito. Não, agora está andando de skate também, aleluia. Aleluia, está subindo. A Elisa é uma pessoa que até no seu hobby, no seu skate, ela está apontando para algo. Vira e mexe, ela está falando que tem evangelizado alguém, tem falado de Deus, traz para a igreja. Uma vez nós fomos lá no Museu do Ipiranga, vamos dar um rolê lá, tinha um aniversário, eu descendo de long e tal, não sei o que, daqui a pouco ela, Lu, vem cá, tem 2 moças ali que eu estou evangelizando, você pode orar com elas? Eu falei, opa. Aí oramos, evangelizamos, elas entregaram a sua vida para o Senhor Jesus naquela tarde, não para o pastor, mas porque ela entendeu que até as 4 rodinhas apontam para Jesus. Sábado passado mais 2 pessoas.
Eu estou para ir com ela aqui no Passo, porque tem um rapaz que ela também tem evangelizado. Ela fala, Lu, você tem que ir lá, que é um rapaz e tal. Nós vamos chegar lá. Aponta para Jesus. Tudo que você faz, o que você tem que apontar para uma direção mais excelente, gente. Fique de pé se você puder. Feche seus olhos por um instante. E pensa aí. Faça uma análise, de fato, a minha vida aponta para Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. É, Jesus. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Essa é minha alma. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Do que adianta? Não adianta eu ganhar o mundo inteiro. Na minha alma se Senhor, sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a só tua presença, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Se eu não tenho a ti, Jesus. Onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti. Só tua presença, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Êxodo 33, a palavra do Senhor nos diz: Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber quem és que vai de me enviar. E tu me disseste, eu conheço você, Moisés, eu sei o teu nome, e eu tenho achado graça aos teus olhos. Agora, pois, se eu, de fato, eu, Moisés, tenho achado graça aos teus olhos, eu te peço, Senhor, agora, e me faça saber do teu caminho, e eu vou conhecer-te, e achar graça aos teus olhos, e atenta para que esse povo, é o teu povo. Ele disse, pois, Deus falando, ó Moisés, a minha presença contigo, a minha presença irá contigo, e eu vou te trazer descanso. E Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça subir deste lugar. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é porque eu ando com o Senhor? Este é o teu povo. Este é o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, e eu te digo,
porque eu tenho achado graças aos teus olhos e eu conheço o teu nome. Moisés disse: Senhor, sem a tua presença, não me faça sair deste lugar com esse povo, mesmo eu sabendo que o Senhor gosta de mim, o Senhor me ama, mas se a tua presença não for comigo, Senhor, se a tua presença, Senhor, não for na faculdade comigo, se a tua presença não estiver ali no meu trabalho, no meu computador, nas minhas finanças, no meu ciclo de amizades, nos atendimentos, nos eventos, eu não sei, Senhor, mas se a tua presença não estiver comigo, não me faça ir para lugar nenhum, Senhor. A tua presença, Senhor, nos basta, aleluia. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença. Tua presença é o que me basta. Sim, Jesus. Quem sou eu sem teu amor? Vamos dizer para Jesus nessa manhã: tua presença. Tua presença é o que me basta. Oh Deus, a tua presença, Senhor. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem se eu não tenho a ti, Jesus, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. só a tua presença, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Liga as suas mãos aos céus, ou põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus neste lugar. Aleluia, Senhor. Tua presença, Aleluia, Jesus. é a tua presença, Jesus. Aleluia. É a tua presença que faz a diferença neste lugar. É a tua presença que faz a diferença na minha vida. Ah, Deus, nós sabemos, ó Deus, que o véu já foi rasgado. Eu não preciso de ritos. Eu não preciso ter medo Sim, Jesus. de falar com o Senhor. Eu tenho livre acesso ao trono dos céus. Hoje eu peço que os meus irmãos tenham essa liberdade, que eles falem diretamente contigo, Sim, que eles não Jesus. precisam, Senhor, de pastor, de líder, de ninguém para poder se expressar, para poder falar dos anseios, para poder sentir a tua presença. Ó Deus, não permita que nenhuma pessoa saia daqui sem a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que cada decisão que eles precisam tomar, ó Pai, essa semana, eles busquem a tua presença, Senhor. A cada coisa, a cada recurso que eles forem, Senhor, emprestar, entregar, Senhor, eles entreguem ao Senhor em primeiro lugar, Jesus. Oh Deus, que a tua presença baste, Senhor. Porque a gente enche a nossa vida de coisas, a gente enche o nosso coração de coisas e esquece que somente a tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te convidamos aqui neste lugar. Venha sobre nós. Venha Jesus, sobre vem, nós, vem, nós vem, queremos, vem, Senhor. nós queremos ser cheios do teu poder, nós queremos ser cheios de ti, para nós possamos, ó Pai, ser impulsionados, ó Pai, a levar o teu evangelho aonde for, ó Deus, sem medo, sem vergonha. Ah, Deus, santifica o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Santifica Pai. a tua igreja que está aqui, Senhor. Oh. Não permita que o pecado aponte, Senhor, o inferno para as pessoas, mas que o Pai. Senhor que habita, Senhor, a tua igreja, Senhor, aponte, Senhor, a cruz, Senhor, aponte a Cristo, Senhor. Usa, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor. Não permita
basta, Senhor, que eles saiam daqui sem a tua presença, Senhor. Não Jesus, permita, Senhor. Jesus. Desde essa manhã, experiências com o Senhor neste lugar, Pai. Deus, meus irmãos, experiências dessa manhã, Senhor. Dê experiências, sopra, Espírito Santo. Toca corações, Senhor. Constranja corações aqui, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Tua presença, Senhor. Tua presença é o que me basta. Oh, Senhor. E quem sou eu sem teu Tua presença, amor? tua presença, tua presença. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu? Se eu não tenho a ti, Jesus. Senhor, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde As vozes. se eu não tenho a ti. Não tenho nada. Só tua presença é o que me basta. Enquanto o Renan está adorando aqui ao Senhor, liga as suas mãos e adora ao Senhor. Tenha o seu tempo com Ele aí. Abba, Pai. Toca no teu povo, Pai. Sara corações essa manhã, Senhor. Traz para perto do Senhor de novo, Pai. A tua presença. A tua presença. Deixa fluir, meu irmão, deixa fluir, adora o Senhor, abre a sua boca, glorifica o nome dEle neste lugar. Ele está aqui nessa manhã. Oh, Senhor. Toca, Pai, toca, Senhor, toca no teu povo, Senhor, traga vida, Senhor. Oh, santo, 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 santo. Oh. Aleluia. Santo é o teu nome. Deixa fluir, igreja, deixa fluir. Deixa fluir, Ele está aqui nessa manhã. Deixa Ele te abraçar, meu irmão. Deixa Ele te abraçar, minha irmã. Deixa Ele te curar. Ei. Santo, santo é o teu nome, Pai. Santo, 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 santo. Se eu não tenho a ti, Jesus, vamos cantar. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for.
não precisa de muita coisa não, irmão. Você não precisa de muita coisa. Eu não estou falando de coisas materiais, tal, dinheiro, não. A graça do Senhor te basta. E quando a graça te basta, a presença começa a fazer parte. E tudo isso vai fazer sentido na sua vida. E você vai ter uma vida mais leve, ao mesmo tempo mais desafiadora. Porque quando você se entrega ao Senhor e quando você está debaixo da presença, da graça dEle, virão pessoas deste mundo te atacar, falar mal, acusar, vão colocar obstáculos na sua vida, mas se você permanecer na presença dEle, há uma recompensa de eternidade com o céu. Irmãos, não esqueçam do céu. Não esqueçam que há uma eternidade com o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos leve nessa tarde, Senhor, para as nossas casas, com corações cheios e gratos pela Tua presença, Senhor. Que a Tua graça que nos basta, Senhor, possa ser verdadeira, Pai. E ao sair deste lugar, Senhor, nós temos a certeza que tudo que fizermos, o que falarmos, o que não falarmos, o que fazer ou deixar de fazer, deve apontar para o Senhor da eternidade. Aleluia. Pai, assim com as suas mãos, quero te abençoar. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos e as tuas filhas com as bênçãos dos céus, Pai. Que o Senhor, Pai, possa abençoar cada coração que está aqui nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa guardar cada vida que está aqui nessa manhã. Se haver um dia mau, se haver lágrimas, se haver pessoas contra nós, que o Senhor levante o nosso rosto e nos dê a paz. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a presença da Trindade, permaneça hoje, amanhã e sempre. E o povo cheio da presença diga: dá um abraço bem forte até perto de você aí. Tua presença. Deus abençoe, tenha uma ótima semana É o que na presença do Senhor, amém? Tchau.